Saudações, alunos do Pentágono. Vamos dar seguimento ao nosso estudo de parte geral. Na aula passada nós encerramos o estudo da imputação objetiva. Hoje nós vamos começar a falar do estudo da imputação subjetiva, análise do dolo e da culpa do sujeito na realização do resultado típico. Então vamos começar com o dolo. O que é dolo? O nosso Código Penal, diferente de outras ordenações estrangeiras, como a alemã e a espanhola, conceitua o conceito de dolo. Se você pegar o dolo na Alemanha, você vai encontrar a seguinte previsão: quando a lei expressamente não combinar a pena atuação culposa, somente é punível a ação dolosa. Conceito de dolo na Espanha: são delitos as ações ou omissões dolosas ou imprudentes punidas pela lei. Notem, o legislador ele não define o conceito de dolo. Não há uma individualização dos elementos que caracterizam a ação dolosa por parte do sujeito. Compete à doutrina o trabalho de definir o conceito de dolo. Mas, no Código Penal brasileiro, nós temos uma diferença. No artigo 18 do Código Penal, nós temos a seguinte previsão: diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Nós não partimos, portanto, de um ponto de partida mínima para a caracterização do dolo. Nós conceituamos dolo por meio de lei. E isso é um problema, segundo parte da doutrina. Eduardo Viana, um dos autores que identifica esse problema, do legislador doutrinador, porque haveria uma limitação ao desenvolvimento do conceito de dolo. Quer dizer, se o Código Penal, no artigo 18, define o que se entende por dolo, como é que a doutrina pode pensar num conceito de dolo mais evoluído, um conceito de dolo mais avançado, se o Código Penal engessa o desenvolvimento teórico da matéria? Então nós temos aqui no artigo 18 o conceito de dolo, mas o conceito de dolo não pode ser trabalhado apenas à luz do artigo 18 do Código Penal. O artigo 20 do Código Penal, quando fala do erro de tipo, também vai nos auxiliar à conceituação do dolo. Quando o sujeito não representa todos os elementos subjetivos constitutivos do tipo penal, exclui-se a imputação do dolo. Então, o que o legislador está falando no artigo 20? É indispensável para a caracterização da ação dolosa do indivíduo a representação sobre os elementos subjetivos do tipo penal. Sem o elemento intelectual do dolo, sem o elemento do conhecimento do conteúdo da infração penal, não há infração dolosa a ser analisada. Portanto, o dolo no direito penal brasileiro ele está estribado em dois conceitos. Está estribado no artigo 18, está estribado no artigo 20 do Código Penal. Então nós temos um conceito de dolo que ele é normativo, um conceito de dolo trazido pelo direito. Isso impede o desenvolvimento pela doutrina? Em parte impede, mas não significa dizer que nós não vamos adotar um conceito doutrinário de dolo. Se nós temos um conceito legal de dolo, que afirma que dolo é querer ou assumir o risco de realização do resultado, a doutrina vai conceituar dolo como a consciência e a vontade de realização do tipo penal objetivo. Dolo é a consciência mais a vontade de realizar os elementos objetivos caracterizadores do tipo penal. Notem que eu não disse que dolo é a vontade de realizar um crime. Quando eu sustento que dolo é a vontade de realizar um crime, eu estou submetendo ao conhecimento do dolo elementos normativos da antijuridicidade e da culpabilidade que não estão relacionados ao dolo natural do indivíduo. O dolo é um dolo relacionado ao conhecimento dos pressupostos fáticos da ação. Age que um dolo quem representa e toma a decisão final de realização do resultado. Agora, o conhecimento sobre a antijuridicidade da conduta, isto é, um dolus malus, um dolo contrário ao direito penal, não é necessário para a caracterização do agir subjetivo do autor do fato. Um conhecimento dos elementos da culpabilidade também não são da seara do dolo. Dolo é só consciência e vontade de realização dos pressupostos fáticos típicos previstos no tipo penal. Esse artigo 18, inciso 1,
que conceitua dolo como querer ou assumir o risco de realização do resultado, ele é explicado a partir da adoção de duas teorias. Nós temos a chamada teoria da vontade e a teoria do assentimento. O que é a teoria da vontade? É a relação com o verbo querer. Dolo é apenas a vontade livre e consciente de querer o tipo penal objetivo, de querer levar o resultado de querer levar o efeito à conduta prevista no tipo penal incriminador. Já a teoria do assentimento, que não está relacionada com o dolo direto, esse querer do indivíduo de realização do resultado, está vinculada à assunção do risco. Age com dolo aquele indivíduo que, representando a possibilidade do resultado lesivo, aceita, consente ou se resigna com a consumação do resultado, não se importando com a sua ocorrência. Então nós temos aqui a teoria da vontade e a teoria do assentimento, explicando o artigo 18 do Código Penal para a imputação do tipo penal subjetivo doloso. Uma rápida jurisprudência em relação ao tema. Nós já sabemos o que é dolo. Dolo é consciência e vontade de realização do tipo penal objetivo. Dolo é o querer ou assumir o risco de realização do resultado. O STJ, em relação à matéria, no informativo 766 de 2023, entendeu pela absolvição do indivíduo por ausência de justa causa se na ação de improbidade administrativa não for verificado o dolo do sujeito. Então, a regra geral que nós temos é o princípio da independência das instâncias. Nós temos a instância administrativa e a instância criminal. O julgamento administrativo ou o julgamento criminal não impacta diretamente no outro instituto do direito. Agora, o STJ mitigou essa independência das instâncias ao reconhecer que a absolvição do indivíduo na ação de improbidade administrativa por ausência de dolo determina o esvaziamento da justa causa na manutenção da ação penal. O sujeito não pode agir sem consciência e vontade para a caracterização da ação de improbidade administrativa e, simultaneamente, o julgador entender que há consciência e vontade para a realização da ação dolosa. Existe uma única energia psíquica realizadora do fato. E esta energia dolosa realizadora do fato tem o poder de terminar com a ação penal. Foi isso que o STJ verificou no informativo 766 de 2023. Então vejam aqui, vou ler um trecho do julgado para vocês. No caso, verifica-se que a absolvição ocorreu em virtude da ausência de comprovação de elemento subjetivo dos particulares. Ficou consignado pela instância cível que a prova dos autos demonstra apenas o dolo do gestor público, não justificando a condenação dos particulares. Destacou-se, ademais, que a pessoa jurídica nem ao menos logrou êxito em ser a primeira colocada entre os concorrentes na dispensa da licitação, precisando abaixar o preço para ser escolhida. Por fim, registrou que não se aferiu benefício, uma vez que o contrato foi anulado pelas Cortes de Contas. Nessa linha de intelecção, não é possível que o dolo da conduta em si não esteja demonstrado no juízo civil e se revele no juízo penal, pois se trata do mesmo fato, na medida em que a ausência do requisito subjetivo provado interfere na caracterização da prova da tipicidade do delito, mormente se considerando a teoria finalista. Muito bem? Então, o STJ, entendendo pela mitigação do princípio da independência das instâncias, admitindo que a ausência de dolo na ação de improbidade administrativa tem por efeito a exclusão do dolo na ação penal. Vamos às espécies de dolo. A doutrina brasileira reconhece 3 espécies principais de dolo. Nós temos o dolo direto de primeiro grau, o dolo direto de segundo grau e o dolo eventual. O que é o dolo direto de primeiro grau, também conhecido como dolo intencional? O dolo direto de primeiro grau seria aquele dolo que está relacionado ao resultado típico do sujeito, um dolo que está referenciado ao fim do indivíduo. Existe a representação do resultado
e uma alta intensidade de realização do resultado. Então nós temos aqui uma alta intensidade de elemento volitivo na realização do tipo penal. O sujeito pega a arma de fogo e dispara com o dolo de matar o indivíduo. Nós temos consciência e alta intensidade de realização do resultado típico. Esse é o dolo direto de primeiro grau, é o dolo clássico, é o dolo trabalhado, geralmente, para a imputação do tipo penal subjetivo ao sujeito. É um dolo que se confunde com a ideia de intenção, uma alta energia psíquica realizadora do resultado típico. E o que é o dolo direto de segundo grau, também conhecido como dolo cumulativo? No dolo direto de segundo grau, o sujeito representa os efeitos colaterais da realização dolosa inicial e admite que os resultados colaterais integram a sua vontade. Portanto, no dolo direto de segundo grau ou dolo de consequências necessárias, os resultados secundários da ação principal integram a vontade do autor do fato. O resultado típico é representado como uma consequência necessária ou efeito colateral inevitável do propósito final do agente. Então, se o dolo direto de primeiro grau está relacionado ao fim do indivíduo, o dolo direto de segundo grau está relacionado ao meio do indivíduo. Os meios de execução do fato criminal para a consumação do resultado. Agora, o Juarez Tavares, atualmente, sustenta em sua obra pelo abandono da teoria do dolo direto de segundo grau. Por quê? Para o Juarez Tavares, o dolo direto de segundo grau, ele ou é um dolo direto de primeiro grau, isto é, se os resultados secundários são compreendidos como uma consequência da ação principal do sujeito, eles integram a vontade principal do indivíduo. Então, na realidade, seria dolo direto de primeiro grau, em razão dos meios escolhidos para a realização do resultado. Agora, se os resultados secundários não integram a vontade principal do sujeito, seria uma hipótese de dolo eventual em relação aos segundos resultados. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu coloco uma bomba dentro do carro de um elemento para matá-lo, mas eu sei que essa bomba também vai matar o motorista. Para o Juarez Tavares, a morte do motorista integraria o dolo direto de primeiro grau do sujeito, porque ela é uma consequência necessária do plano principal do indivíduo, integra a vontade do autor do fato. Se, por exemplo, eu coloco uma bomba no carro agora para matar o meu alvo, mas represento que essa bomba pode explodir e acertar motoristas que estão próximos daquele veículo, mas eu não quero aqueles resultados, isso seria dolo eventual. Então, para o Juarez Tavares, o dolo direto de segundo grau perderia sua autonomia teórica em relação ao dolo direto de primeiro grau ou ao dolo eventual. Mas esse posicionamento não reflete o entendimento dominante da doutrina. Para a doutrina majoritária, ainda mantém-se a adoção do dolo direto de segundo grau enquanto categoria autônoma do direito penal. Muito bem. E o dolo eventual, também chamado de dolo condicional ou condicionado. No dolo eventual, o agente não quer diretamente a realização do resultado, mas o representa e consente com a sua realização. Então, no dolo eventual, o sujeito representa a possibilidade do resultado criminal e concorda com a sua realização, manifestando um estado de indiferença para o bem jurídico. No dolo eventual, a manifestação de um resultado indiferente para a realização do delito. É o famoso se acontecer o resultado, aconteceu. Se acontecer o resultado, azar, paciência, eu não me importo. O dolo indireto, dolo indireto ou dolo eventual aqui, a estrutura é muito parecida com a estrutura do tipo penal culposo, tá certo? E o dolo direto de terceiro grau? Existe dolo direto de terceiro grau? A doutrina aponta, alguns autores apontam
pela possibilidade do reconhecimento do dolo direto de terceiro grau. O que seria esse dolo direto de terceiro grau ou dolo de dupla consequência necessária? Vamos ao exemplo para clarear a matéria. O indivíduo coloca uma bomba em um avião. O sujeito coloca uma bomba em um avião querendo a morte de um determinado passageiro. Mas ele sabe que essa bomba vai matar a passageira que está do lado do assento do seu alvo e mais, essa passageira está grávida também. Nessa paisagem, haveria dolo direto de primeiro grau em relação ao alvo, dolo direto de segundo grau em relação à passageira e dolo direto de terceiro grau em relação ao feto para o crime de aborto. Então, é um dolo de dupla consequência necessária. Quem admite dolo, isso já caiu em prova do Ministério Público, está cobrando aqui a possibilidade de aplicação do dolo direto de terceiro grau, e a resposta era justamente nas hipóteses em que há dupla consequência necessária por parte do sujeito. Para fechar aqui o estudo do dolo direto de segundo grau, o dolo direto, indireto, o dolo eventual, cabe a seguinte discussão: é possível a tentativa de dolo eventual? É possível que nós possamos pensar em tentativa de dolo eventual? Nós temos duas correntes doutrinárias em relação à matéria. Uma primeira corrente doutrinária não admite a possibilidade de tentativa de dolo eventual. Corrente do Rogério Greco, por exemplo. Por que não se admitiria tentativa de dolo eventual? Porque a estrutura dogmática do dolo eventual ela é muito semelhante à estrutura da culpa consciente. Age com dolo eventual quem não quer diretamente o resultado. Não existe uma intenção para a realização do resultado típico. O sujeito representa o resultado e consente com a sua realização, de forma semelhante à hipótese da culpa consciente. Na culpa consciente, o indivíduo representa a possibilidade do resultado, mas no plano emocional não aceita o resultado. Ele acredita sinceramente que poderá ativar um nexo de evitação para a não consumação do resultado. Então, o que nós temos de semelhante no dolo eventual e na culpa consciente? De semelhante, nós temos a representação do resultado. Mas onde é que está a diferença? No plano emocional, no dolo eventual, o sujeito aceita e se conforma com a ocorrência do resultado, e na culpa consciente ele não aceita o resultado. Mas veja, ele não quer diretamente o resultado em ambas as hipóteses. Por conta da estrutura aproximada do dolo eventual e da culpa consciente, essa corrente doutrinária sustenta pela não possibilidade de tentativa de dolo eventual, já que tentativa demanda vontade de realização do injusto. Agora, é um entendimento que você vai adotar para a prova? Não. O entendimento dominante é o Zaffaroni, é o Juarez Cirino, é o Nelson Hungria, é o STJ, que vão admitir a possibilidade de dolo eventual para o crime da tentativa. Olha o que o Zaffaroni e o Juarez Cirino falam. Vou abrir aspas aqui para eles. O dolo tem por objeto necessário as características do tipo objetivo e pode ser direto ou eventual. Neste caso, se suficiente para o tipo de injusto respectivo, porque decisão de ação típica depende da ocorrência da condição. É também dolo. Nelson Hungria. Do mesmo modo que é conciliável o dolo de ímpeto, a tentativa de homicídio também o é com dolo eventual. Este ponto de vista é inquestionável em face do novo Código, que equiparou o dolo eventual ao dolo direto. Se o agente aquece no advento do resultado previsto como possível, é claro que esse entra na órbita da sua abolição. Logo, se por circunstâncias fortuitas tal resultado não ocorra, é inegável que o agente deva responder por homicídio tentado. STJ. A tentativa não exige, por outro lado, dolo direto. Em todos os casos onde o tipo admite o dolo eventual, a tentativa também o admite, ou em termos simples.
Se o delito consumado admite dolo eventual, a forma tentada desse delito também admite. Inclusive, o STJ já decidiu pela possibilidade de tentativa de dolo eventual. O Código Penal ele não fala em dolo direto e em dolo eventual. O Código Penal só fala em dolo. Age dolosamente quem quer o resultado ou assume o risco da sua realização. Por isso que o Nelson Hungria fala que o Código Penal teria equiparado o dolo direto ao dolo eventual. Porque para o Código Penal, tudo é energia psíquica realizadora do resultado. Se eu, por exemplo, jogo um pedaço de concreto da minha laje e não tomo as medidas cautelares necessárias para evitar que aquela pedra, que aquele concreto, caia na cabeça de alguém, eu ajo com dolo eventual. Eu já prendi alguém assim na prática, inclusive. O sujeito estava fazendo obra numa laje e ele estava jogando da laje simplesmente o concreto na rua. Independentemente da atenção em relação às pessoas que passavam naquela localidade. Eu prendi ele por tentativa de homicídio de dolo eventual. Então é possível dolo eventual para a hipótese de crime tentado segundo doutrina dominante. Ainda em relação aos elementos subjetivos do tipo penal, nós temos que falar de outros elementos distintos do dolo. O dolo é a energia psíquica principal de realização do resultado. Dolo é a consciência e vontade de realização do resultado típico previsto no Código Penal. Agora, além do dolo, existem elementos subjetivos psíquicos de reforço ao dolo, elementos subjetivos secundários que vão dar mais musculatura para a conduta do sujeito. E aqui nós estamos falando dos chamados tipos penais de intenção ou tipos penais de tendência interna transcendente. Se caracterizam por propósitos que ultrapassam o tipo penal objetivo. São elementos subjetivos, são vontades que devem existir no psiquismo do sujeito, mas que ultrapassam o tipo penal objetivo. Vamos aqui à classificação. A doutrina primeiro fala em tipo penal de resultado cortado. No tipo penal de resultado cortado, o resultado pretendido pelo sujeito não exige uma ação complementar por parte do autor. Exemplo, crime de extorsão mediante sequestro. O agente espera que o resultado externo querido e perseguido se produza sem a sua intervenção direta. Quando é que o crime está consumado? Quando o sujeito priva a vítima da sua liberdade. É necessário que ela receba o valor da vantagem indevida por parte do extorsionador? Não, não é necessário que ela receba o valor da vantagem indevida. Se ela receber a vantagem indevida, nós estamos diante de um mero exaurimento do delito. Este resultado secundário almejado pelo agente não é relevante para a consumação do resultado. Nós temos o tipo penal de resultado cortado, nós temos também os tipos imperfeitos ou mutilados de dois atos. O resultado pretendido exige uma ação complementar do sujeito. Aqui o indivíduo ele vai, por um ato próprio, realizar uma segunda conduta para a produção do resultado. Exemplo, eu falsifico o dinheiro, mas é necessário que eu coloque o dinheiro em circulação para fazer a moeda falsa atingir o seu propósito de falsear aí os signos públicos, de ofender a confiança pública no valor do dinheiro. Então, tipos imperfeitos ou mutilados de dois atos, o resultado pretendido exige uma ação complementar por parte do sujeito. Nós também temos os tipos penais de tendência, que se caracterizam por uma tendência afetiva do autor que empregue na conduta típica. Exemplo, crimes sexuais. Geralmente, crimes sexuais possuem um elemento subjetivo especial além do dolo do autor, que é o chamado ânimos lúbrico, ou ânimos de concupiscência, que é a vontade de satisfação da lascívia do indivíduo. Então, mais do que o dolo de estupro, mais do que o sujeito ter consciência e vontade de submeter a vítima a um crime sexual, é indispensável que ele faça aquilo com a vontade de satisfazer a sua libido.
E isso é uma questão que causa um pouco de dificuldade na prática, porque a investigação deve ser capaz de demonstrar que o sujeito praticou a ação sexual com a vontade de satisfação da sua lubricidade. Então vamos ao exemplo. O sujeito é preso por um crime de estupro. O sujeito é preso por um ato de pedofilia. E vamos imaginar que no sistema carcerário os demais internos resolvam, como forma de castigo, aplicar-lhe a introdução de um objeto fálico em seu ânus. Então vamos enfiar um cabo de vassoura no ânus do sujeito. O sujeito é empalado com um cabo de vassoura, mas os outros presos afirmam que eles não praticaram aquela conduta com a vontade de satisfazer a sua libido, que eles não ficaram excitados com a prática daquela ação, que na realidade aquela ação foi realizada para castigar o sujeito. Então não seria um ato de estupro, mas um ato de lesão corporal ou de tortura. Então vejam que na realidade aqui nós, sem a presença desse elemento subjetivo especial por parte do indivíduo, haveria uma descaracterização da tipicidade subjetiva da ação. Tudo bem? Então, agora quem não trabalha com esse elemento subjetivo especial consegue imputar o crime de estupro. Para a caracterização do estupro basta a consciência e vontade de realização do tipo penal objetivo. Conclusão: quanto mais elementos subjetivos se imputa a caracterização do tipo penal, mais difícil para a investigação é o indiciamento do autor do fato. Vocês reparem aqueles crimes contra a licitação, que se exige a vontade de causar um dano ao erário público ou de enriquecimento ilícito por parte do sujeito. Isso torna difícil a imputação do crime de dispensa ou de exigência de licitação. Porque mais do que o dolo de dispensar indevidamente a licitação, eu tenho que provar que a ação do sujeito foi motivada pela finalidade de se enriquecer ilicitamente ou de causar um prejuízo ao erário público. Perdão, pessoal, só um segundo aqui. Vamos voltando. STJ, HC 675.289. Informativo 675.289 de Santa Catarina. Sonegação fiscal de tributos. Necessidade de comprovação de dolo específico. Para a configuração do dolo previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, deve ser comprovado o dolo específico de apropriação. Então vejam, não raras vezes, para crimes econômicos financeiros, acaba se exigindo esse dolo específico, esse elemento a mais para a caracterização da conduta criminosa por parte do sujeito, porque isso torna mais difícil a caracterização do resultado criminoso. Agora, o que eu queria trabalhar com vocês? No livro do João Paulo Martinelli e do Leonardo Schmidt, existe uma parte dedicada no estudo do dolo para as teorias psicológico-descritivas do dolo e teorias atributivo-normativas do dolo. Isto é, o dolo, para ser imputado, ele é explicado a partir da consciência psíquica do sujeito, isto é, um estado mental do autor do fato, ou o dolo, na realidade, é imputado com ampla independência jurídica da consciência e da vontade do autor. Dolo é uma técnica de decisão jurídica. Dolo é uma fórmula de interpretação da realidade do indivíduo. Então, ou o dolo vai ser uma teoria psíquica da vontade, ou o dolo vai ser uma teoria atributivo-normativa de imputação.
E o autor ele menciona muito o Luiz Greco nesse estudo. Então vamos lá. O que ele fala? Vou citar aqui o Luiz Greco. Para as teorias psicológicas do dolo, a vontade designa-se por um estado mental, algo que ocorre literalmente na cabeça do autor, uma entidade empírica que pertence ao universo psíquico de alguém. Para as teorias atributivas, essa é a teoria psicológica do dolo. Para as teorias atributivas normativas do dolo, dolo é uma atribuição, isto é, uma forma de interpretar um comportamento com ampla independência da situação psíquica do autor. Dolo passa a ser uma técnica de decisão jurídica a partir da análise da probabilidade da experiência da conduta. Certas condutas, do ponto de vista da probabilidade, podem ser interpretadas tal qual um relógio marca com precisão dos seus ponteiros a hora qual é o sentido de certos comportamentos. Seria uma renúncia à busca do fantasma da máquina, aquela entidade subjetiva que está dentro da cabeça do sujeito. Não, dolo é simplesmente a manifestação de um comportamento. Dar um tiro contra a cabeça de um indivíduo quer dizer ação de matar. Ah, mas eu não queria matar, eu queria lesionar. Não importa. Do ponto de vista objetivo da significação do resultado, esta ação quer dizer objetivamente morte, independentemente da vontade real que animou a conduta do sujeito. Então, o debate atual da doutrina situa-se na extremidade dessas duas teorias. Ou nós temos uma teoria psicológica descritiva do dolo, uma teoria volitista do dolo, uma teoria que vai demandar um estudo psicológico descritivo do dolo, ou nós estamos diante de uma teoria atributivo-normativa do dolo, e dolo passa a ser imputado como uma forma de decisão jurídica. E a doutrina majoritária no Brasil filia-se a um entendimento psicológico descritivo de dolo. Então, hoje, dolo, para as teorias psicológicas descritivas, para as teorias volitivas, é uma entidade empírica que pertence à consciência e à vontade do sujeito. Dolo é a consciência e vontade de realização do tipo penal objetivo. A consciência representa o elemento intelectual do dolo, aquilo que dá a direção inteligente à conduta, e a vontade é a decisão final do sujeito de realização do resultado. Agora, apesar da doutrina brasileira adotar a teoria volitiva, até pelo estudo da tentativa, se você pegar o artigo 14 do Código Penal, quando ele define a tentativa, ele fala o quê? Diz-se o crime tentado quando o agente quis o resultado, ele não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Alheias à sua vontade. Então nós temos, para a imputação da tentativa, a necessidade do reconhecimento da vontade do indivíduo. Agora, quais são as críticas a essa teoria da vontade? Primeira crítica: natureza do direito penal de ânimo. O fundamento da imputação do tipo penal doloso deve estar fundamentado na lesão do bem jurídico e não no estado emocional do agente ao realizar a conduta. É mais importante a verificação do dano ao bem jurídico do que o estado emocional do indivíduo. 2. Reproche desvinculado da intensidade do risco. Teorias psicológicas descritivas do dolo imputam o resultado independentemente da intensidade do risco da conduta para lesão ao bem jurídico. Vamos a um exemplo. Eu quero praticar um crime de poluição hídrica e jogo um copo plástico na lagoa. Jogo um canudo no oceano, uma ação dolosa de poluição. Eu agora, de maneira imprudente, despejo 1 tonelada de óleo na Baía de Guanabara. Eu apertei o botão errado e despejei 1 tonelada de óleo. O que é mais grave? Se você entender que eu puno com mais gravidade o dolo em relação à culpa,
porque no dolo há uma vontade maligna, uma vontade hostil ao direito penal, a pena de quem arremessa um canudo no mar deveria ser maior, porque ali há a manifestação de uma vontade contrária ao direito penal. Diferente da ação imprudente, em que não há uma finalidade contrária ao direito penal, mas um defeito de execução da conduta. Nessa paisagem, entretanto, do ponto de vista da intenção da lesão do bem jurídico, a conduta que tem mais risco é a ação imprudente. Então, uma teoria psicológica descritiva do dolo acaba alinhando a punição à necessidade de reprimir a maior perversão do sujeito, o que nem sempre é uma realidade para o bem jurídico. Para o bem jurídico, o que importa é a maior intenção de causação do resultado. E isso você pode verificar no Código Penal e na Lei de Trânsito. No CTB você tem penas de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor superiores à pena de lesão corporal dolosa do Código Penal, lesão corporal dolosa simples. E nós temos a punição de um crime culposo em que não há intenção, com uma pena superior a um crime doloso em que há intenção. Isso é inconstitucional? Isso ofere o princípio da proporcionalidade? Para autores que trabalham com teorias psicológicas descritivas do dolo, isso ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque eu nunca poderia punir com mais rigor a pena de um crime culposo em relação à pena de um crime doloso em que há intenção de realização do resultado. Mas, para teorias atributivo-normativas, em que eu verifico a intensidade de realização do risco, eu posso punir um crime culposo com uma pena superior a um crime doloso. Outra crítica lançada à teoria volitista do dolo, ela tem uma dificuldade de comprovação prática. Vejam, não existe para a prova do dolo a demonstrabilidade empírica de fenômenos psíquicos. Como é que o juiz, como é que o delegado fazem para acessar o dolo do sujeito? Como dizia o Nelson Hungria, não existe um serrote mágico para o juiz abrir a cabeça do indivíduo e analisar o dolo. Como é que o juiz faz para verificar qual é o dolo do autor do fato? Ele vai se valer de elementos indicativos externos à ação do sujeito. A imputação do dolo ela é muito mais processual do que material. Materialmente eu vou conceituar o que é dolo. Dolo é consciência e vontade, mas do ponto de vista processual, eu vou reunir os indícios externos à ação do sujeito para a afirmação de que aquela conduta é dolosa e não é culposa, por exemplo. O juiz ele não tem na sala de audiência um divã para que o réu deite e que por diversas sessões eles possam conversar para o juiz identificar qual foi a finalidade, qual foi o elemento subjetivo principal que determinou a ação do sujeito. Porque só tem conteúdo privilegiado da vontade delituosa o próprio criminoso. Se o criminoso ficar em silêncio, fecha-se as portas para a descoberta do seu dolo. Então o dolo ele tem que ser o quê? Valorado. O dolo ele tem que ser, de alguma maneira, normativizado para a imputação da conduta por parte do aplicador do direito. Outra crítica lançada ao conceito de dolo volitivo, ao conceito de vontade. Ambiguidade do termo vontade. O que significa vontade? Quando eu falo em vontade, se eu buscar no dicionário, eu vou depreender que vontade significa intenção, propósito ou meta. Vontade é intenção, propósito ou meta. Mas nós adotamos um conceito de vontade que vai além do que significa intenção, propósito ou meta. Se você pegar o dolo direto de segundo grau,
nós imputamos como dolo as consequências necessárias do resultado praticado pelo sujeito, independentemente do dolo principal de realização do fim. Eu já não estou normativizando o dolo quando eu trato do dolo eventual. O sujeito não quer o resultado, mas eu imputo porque ele assentiu ao resultado. Eu já estou normativizando, isso já não é uma argumentação normativa para a explicação do dolo direto de segundo grau e do dolo eventual. Então, quer dizer, o termo vontade, ele é ambíguo por natureza. Vontade não é só o propósito, vontade não é só a intenção, não é só a meta optata do sujeito. Vontade é interpretada de maneira ambígua para contemplar uma série de outros resultados que não são inicialmente previstos pelo dolo direto de primeiro grau do indivíduo. E por fim, a última crítica lançada às teorias volitivas de dolo é a obscura delimitação entre dolo e culpa. Quer dizer, não existe uma precisão teórica para diferenciar dolo e culpa. É aquilo que Eduardo Viana chama de marca de Caim do dolo. Marca de Caim é aquela maldição, né? Então, como é que eu faço para diferenciar dolo de culpa? Sobretudo dolo eventual de culpa consciente. Nós não temos uma precisão teórica para isso. Nós temos, ao contrário, diversas teorias para fazer a diferença de dolo eventual de culpa consciente. Nós temos, por exemplo, as teorias da aprovação, nós temos a teoria do levar a sério, nós temos a teoria da indiferença, nós temos teoria de risco, nós temos teoria da probabilidade, nós temos teorias da possibilidade. Existe um verdadeiro cipoal de teorias espalhadas pela doutrina para fazer a distinção de dolo eventual de culpa consciente, e todas essas teorias são muito complexas e às vezes querem dizer a mesma coisa com nomes diferentes. É o que o próprio Eduardo Viana chama de fraude de etiquetas, né? Quer dizer, existe ali uma fraude de rótulos para fazer a distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Como é que nós fazemos essa diferenciação? Lá na Alemanha, uma teoria do dolo que trata da vontade em sentido psíquico adotou inicialmente a chamada teoria do consentimento ou da assunção aprovadora do risco. Age com dolo eventual o indivíduo que aprova o resultado positivamente. Age com dolo eventual o indivíduo que se regozija e fica satisfeito internamente com a realização do resultado. Essa teoria, que era adotada para a explicação do dolo eventual, ela acabou sofrendo uma crítica a partir do caso do cinto de couro. O que houve nesse caso? 2 ladrões resolveram realizar o roubo a uma residência e eles imaginaram, enquanto meio de execução do roubo, o emprego de um cinto para asfixiar a vítima. Mas eles representaram que o emprego do cinto para asfixiar a vítima poderia acabar por matá-la. E eles resolveram trocar o cinto por um saco de areia. Fizeram um porrete de areia e bateriam com um porrete, uma ação ali de uma ação contundente, para desmaiar a vítima. Ocorre que durante o plano criminoso, o porrete de areia furou e eles se viram obrigados a voltar ao primeiro plano, que é o emprego do cinto de couro. Eles utilizaram o cinto e, adivinha, a vítima morreu. Eles foram chamados a julgamento e negaram o dolo eventual. Nós não aprovamos positivamente o resultado. Nós não manifestamos uma atitude positiva interna em relação ao resultado. Na realidade, ao contrário, o fato de nós termos substituído o meio de execução demonstra que nós não nos regozijamos com o resultado. Então, nós não atuamos com dolo eventual. O que os julgadores alemães se viram obrigados a fazer?
se viram obrigados a adotar uma teoria do consentimento de segunda geração, que é a teoria até hoje adotada no Brasil, uma teoria da aprovação de segunda geração. Age com dolo eventual não só quem aprova positivamente o resultado, mas também quem se resigna com o resultado. Quem manifesta um estado de indiferença para o bem jurídico. Surge aqui, né, isso aqui é retirado do Eduardo Viana. Eu estou citando muito o Eduardo Viana porque ele tem uma monografia sobre dolo, chamado Dolo como um Compromisso Cognitivo, que é o melhor livro de dolo que tem no Brasil escrito em português. E aqui surge a fórmula de Frank, que é a seguinte: seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de agir. Diferente da culpa consciente, que o sujeito entende que tudo acabará bem. Então, adotou-se aqui uma teoria da aprovação de segunda geração que equiparou dolo eventual a aceitar ou assumir o risco de realização. Então, olha como é que essa teoria psicológica do dolo, na realidade, já é uma teoria normativa do dolo. Eu já estou normativizando o dolo para explicar dolo eventual. É isso que a doutrina dominante no Brasil não percebe. A doutrina dominante no Brasil, nós adotamos uma teoria psicológica descritiva do dolo. Mas, na realidade, essa teoria psicológica descritiva, ao descrever dolo como assumir o risco de realização do resultado, ela já normativiza o próprio fenômeno psíquico do dolo. Ainda em relação ao livro da nossa banca, aqui do Leonardo Schmidt e do João Paulo Martinelli, eles ainda falando do Luiz Greco, chamam a atenção para o dolo sem vontade. Eles afirmam que alguns autores, como Luiz Greco, adotam o chamado dolo sem vontade. O que é o dolo sem vontade? Para o conhecimento do dolo, a vontade é irrelevante. Dolo é puramente representação da consciência. Luiz Greco entende que o elemento cognitivo do dolo deve ser necessariamente psíquico, porque conhecimento significa domínio ou controle da causalidade. Então, para Luiz Greco, dolo somente é a possibilidade de representação do resultado, independentemente da vontade do sujeito. Por que ele fala que a vontade não é necessária? Primeiro, porque ninguém leva a sério a vontade. Nenhum juiz, nenhum delegado analisa a vontade psíquica real do sujeito. Nós analisamos provas. E a partir das provas nós interpretamos e significamos a vontade do sujeito. Vou dar um exemplo. Um indivíduo uma vez furou a lei seca com seu veículo. Jogou o carro em cima do guarda. Eu prendi o indivíduo por tentativa de homicídio. Como assim tentativa de homicídio? Ele só jogou o carro em cima da lei seca e tentou fugir. Mas, para mim, quem acelera um veículo que pesa 1 tonelada de aço em direção a um corpo humano, assume o risco de matar. Ah, mas ele não agiu com essa vontade de matar. Tô nem aí. Para mim, que estou interpretando os elementos de prova daquele caso concreto, houve dolo de matar. Então, a vontade, ela não é verdadeiramente levada a sério. Você decide a vontade do indivíduo a partir dos elementos de prova que carregam os autos. É ouvindo testemunha, é vendo filmagem, é analisando a intensidade da ação que você vai definir se houve dolo ou não. Então, Luiz Greco vai falar 2 argumentos para o dolo sem vontade. Primeiro argumento, ele chama da maior necessidade de prevenção. As condutas passíveis de domínio pelo agente, por serem representadas em sua cabeça, podem ser repensadas e abandonadas. Segundo argumento,
está na maior responsabilidade do agente. A não evitação da conduta, apesar da representação do agente, fundamenta uma pena mais grave. Ações praticadas com conhecimento e, portanto, com domínio são ações que pertencem àquele que as pratica de maneira muito mais íntima que ações praticadas sem este conhecimento. Enfim, Luiz Greco entende que o elemento volitivo, seja psicológico ou normativo, é dispensável. Nessas situações, basta o domínio. O querer psicológico é irrelevante para a afirmação do dolo. Então, meus amigos, para o Luiz Greco, basta o dolo independentemente da vontade principal do sujeito. Se você estiver me acompanhando aqui, isso vai nos levar a uma conclusão. Isso vai nos levar a uma conclusão. Que conclusão é essa? Se você adota uma teoria do dolo sem vontade, dolo é só a possibilidade do resultado, isto é, eu representei o resultado como possível. Se eu não ativei um contrafator de evitação do resultado, eu agi dolosamente. Se o dolo não tem mais vontade, para essa teoria, acabou a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Não há diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Ué, por que não há diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Como é que eu diferencio dolo eventual de culpa consciente? No dolo eventual, eu represento o resultado como possível e assumo o risco da sua realização. Na culpa consciente, eu também represento o resultado como possível, mas não assumo o risco da sua realização. A diferença está justamente na vontade. Não está no elemento intelectual. No elemento intelectual, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o indivíduo representa a possibilidade do resultado. Então a diferença ela só é analisada no plano anímico, no plano da vontade. No plano da vontade é que eu vou fazer essa diferença, mas se eu ajo, se eu classifico o dolo sem vontade, eu não consigo mais diferenciar dolo eventual de culpa consciente, porque dolo é só representação, dolo é só possibilidade, dolo é só possibilidade de realização do resultado. Essa discussão de assumir o risco ou de não assumir o risco não existe mais. Essa, por exemplo, é a posição atual do Guilherme de Souza Nutti. O Guilherme de Souza Nutti hoje ele vai abandonar a autonomia da categoria da culpa consciente. Culpa consciente é dolo eventual punido com pena mínima. Vejam o que o Guilherme de Souza Nutti fala, abre aspas. Na prática, entretanto, não nos parece deva ser mantida a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, até pelo fato de a lei não a exigir. Fala-se em dolo e culpa no artigo 18. No mais, coube à doutrina e à jurisprudência criar conceitos relativos à culpa. Lembremos que, cada vez mais, a jurisprudência sinaliza para a impossibilidade de obter das provas dos autos a exata comprovação do elemento subjetivo quando diz respeito à análise do dolo eventual e da culpa consciente. Dispensada a prova da confissão, por meio da qual o agente esclareceria o momento-chave, assumindo que se lhe dava o resultado secundário, configurando então o dolo eventual, é mais que óbvio consistir em puro jogo de ideias e manipulação de dados circunstanciais o alcance dessa certeza. No campo do direito penal, deve-se evitar a qualquer custo o advento da pura sorte. Em suma, parece-nos mais adequado a revisão da lei penal para que se possa considerar única e tão somente o dolo direto eventual e a culpa inconsciente, mas permitindo-se ao magistrado, quando detectar a possibilidade de ter o réu agido o réu com a atualmente denominada culpa consciente, aplicar a pena do crime doloso com atenuação. A culpa consciente seria absorvida pelo dolo
pelo dolo diante da proximidade teórica indiscutível em comprovação prática quase impossível. Então, meus amigos, se na sua prova for cobrado o que se entende por dolo sem vontade, é justamente essa posição do Luiz Greco sustentando que dolo é simplesmente a representação e a pura possibilidade de realização do resultado, acabando por sepultar a diferença de dolo eventual e culpa consciente. Tudo bem? Sobre dolo era isso que eu queria falar com os senhores. Aula que vem nós vamos falar do injusto penal culposo. Um abraço a todos.